Bom dia, esse é o meu podcast com a Isabela Haidrich sobre a biografia de Aylan Haider Aliyev. Espero que gostem. Aliyev nasceu na capital do Azerbaijão em 24 de dezembro de 1961. Seu pai na época já era um grande funcionário. Ele atuou como vice-chefe do departamento da cidade e logo se tornou a cabeça. Em 1967, tornou-se aluno da escola de Baku, da qual se formou em 1977. Alian estava esperando por Moscou, uma das suas instituições de maior prestígio. No primeiro verão após o baile, Ilham Aliyev tornou-se estudante do MGIMO. Ele tinha apenas 15 anos de idade e o comitê de seleção só deixou ele entrar depois de receber um certificado afirmando que Aliyev teria 16 anos em poucos meses. Segundo ele, estudar na capital não foi fácil, mas fez o seu melhor. Em 1982, os pais do jovem também se mudaram para Moscou e, depois de se formar no Instituto de Relações Internacionais, ele entrou para a pós-graduação. Em 1985, Ilham Aliyev defendeu sua tese de doutorado, que lhe deu um PhD em Ciências Históricas. Você sabe como começou o trabalho dele, Gabi? Sei sim, Isa. O ano de graduação para os jovens do MGIMO coincide com o início de seu trabalho nessa prestigiada universidade, e talvez ele permanecesse como professor do instituto se os eventos políticos não tivessem atrapalhado. O seu pai foi demitido e ele teve que renunciar ao MGMO. Algumas mídias escreveram então que Mikhail cancelou o pai de Aliyev porque o viu como um concorrente. De acordo com a versão oficial, a aposentadoria repentina dele aconteceu por causa do estado de saúde. De um jeito ou de outro, a família teve que voltar para Azerbaijão, onde no início dos anos 90, jovem e cheio de força, Alian entrou ao mundo dos negócios e em 1992 partiu para a Turquia para trabalhar. Ele voltou para casa apenas 2 anos depois, quando seu pai assumiu a presidência do estado recém-criado. Em 1994 a 2003, Aliyev ajudou a primeira pessoa do Azerbaijão a implementar a chamada Estratégia do Petróleo, estando à frente da companhia petrolífera estatal do país. Eu sabia sobre isso, mas não sei muito bem sobre como ele começou na carreira política, Isa. Você pode me explicar um pouquinho? O seu pai o convidou para participar de eventos oficiais em nível estadual e disse que o chefe do país estava preparando o herdeiro. Em 1995, Ilham Aliyev recebeu um mandato adjunto no parlamento do Azerbaijão e em 1997 chefiou o Comitê Olímpico Nacional. Em 2000, Aliyev foi reeleito para o Milli Mejlis e ao mesmo tempo recebeu o cargo de vice-presidente do partido Yeni Azerbaijão, que governava o país. Um ano depois, o filho do presidente recebeu uma saída para a Europa, liderando a delegação parlamentar da República no Conselho Europeu. Ele permaneceu nessa posição até janeiro de 2003 e depois tornou-se membro do Bureau e vice-presidente do PAS. Mas nesta hipóstase, Aliyev não ficou muito tempo, apenas até agosto de 2003. No quarto dia, ele foi nomeado primeiro-ministro do Azerbaijão. 4 de agosto se tornou o começo do seu caminho presidencial. Seu pai já estava gravemente doente naquele momento e quase sempre estava em tratamento nos Estados Unidos ou na Turquia. Não havia poder para governar o país. Os poderes do presidente incapaz transferiram-se automaticamente ao primeiro-ministro. Enquanto isso, o mandato da presidência de seu pai chegava ao fim. E apesar de seu estado de saúde, ele se registrou como candidato para as próximas eleições. Seu filho fez o mesmo, motivando esse ato com o desejo de apoiar seu pai. Mas no final, tudo acabou exatamente o oposto. O pai retirou sua candidatura a favor de seu filho e convocou o povo a votar nele, o que os azerbaíjaneses fizeram. Nas eleições de 15 de 10 de 2003, mais de 76% dos eleitores votaram em Alian Aliyev, e isso significava vitória no primeiro turno. 31 de 10 de 2003, Aliyev Jr. tomou posse oficialmente e em 12 de 12 do 3, a morte do ancião ficou conhecida. Em 15 de outubro de 2008, o atual presidente Alian Aliyev ganhou a eleição novamente e permaneceu por um segundo mandato. Dessa vez, 88% dos eleitores mostraram confiança nele. Eu fiquei sabendo que aconteceu algo importante em 2009, Isa, relacionado a isso. Você sabe o que é? Em 2009, a República realizou um referendo, de acordo com os resultados dos quais a regra sobre o limite de presidência foi abolida, e Aliyev tem o direito de concorrer quantas vezes quiser. Em 9 de outubro de 2013, ele ganhou a eleição presidencial pela terceira vez na República do Azerbaijão.
Durante seu discurso de estratégia inaugural, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, prometeu ao país perspectivas brilhantes e não mentiu. Literalmente, desde os primeiros passos no poder, o Estado tem se concentrado no desenvolvimento da indústria do petróleo. O investimento interno também foi estimulado, empregos foram criados e negócios privados foram incentivados. Em 2007, o Produto Interno Bruto da República chegou a 3 mil dólares e o Azerbaijão foi reconhecido como um dos países que mais crescem no mundo. O Estado aumenta rapidamente o nível de assistência médica, a moradia foi construída e as estradas foram consertadas, e pessoas imbuídas de maior confiança em seu presidente. Você sabe sobre as relações dele com a Rússia, Gabi? Sei sim. Assim que Aliyev Jr. assumiu o posto principal, ele foi para Moscou, onde concluiu um acordo de cooperação com o presidente da Rússia. Depois disso, as relações comerciais e econômicas entre os países foram significativamente revitalizadas, beneficiando ambas as partes. Além disso, o Azerbaijão apoiou a Federação Russa na luta contra os terroristas chechenos. Ilham Aliyev enfrentou protestos na sociedade nos primeiros minutos de sua presidência. Os protestos foram brutalmente reprimidos pelas autoridades. O próximo ataque da oposição do Azerbaijão aconteceu 2 anos depois e também foi impiedosamente cortado. Para isso, as tropas tiveram que entrar em Baku. Milhares de pessoas estavam presas, a situação no país era verdadeiramente explosiva, mas Aliyev foi apoiado pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e gradualmente a situação se estabilizou. Na vida pessoal, seu casamento é um modelo de relação forte e harmoniosa. A esposa de Ilham Aliyev, Meriban, apoia seu marido em tudo, desde 1983, quando o casamento aconteceu. Por mais de 30 anos juntos, o casal teve 3 filhos. Em 2008, a filha mais velha, Leila, apresentou seus pais com 2 netos. De uma vez só, ela deu luz a gêmeos. A filha mais nova do casal, Arzu, também já é casada. Mas quanto ao terceiro filho do presidente, então os azerbaijaneses estão se perguntando seriamente se o filho de Ilham Aliyev se tornará seu herdeiro como chefe de Estado, como ele próprio se tornou uma vez. Mas falar sobre isso ainda é muito cedo. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!